Nós já estamos aqui no SBT Meio-Dia também para comentar o julgamento do recurso do ex-presidente Lula com Léo Coelho e Prisco Paraíso, até porque os três vão comentar esse resultado, como eu falei, após 8 horas e 15 minutos de sessão ontem em Porto Alegre, no Tribunal Federal lá da 4ª Região. Os 3 desembargadores decidiram pela condenação de Lula e, inclusive, aumento da pena de 9 anos para 12 anos e 1 mês. A defesa de Lula ainda pode tentar inocentar o político nas instâncias do Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. Com camisetas e bandeiras do Brasil, manifestantes comemoraram a condenação de Lula no Parque Moinhos de Vento, reduto de protestos contra o PT em Porto Alegre. Um boneco inflável do ex-presidente foi montado na praça. Acabar com a corrupção no Brasil. Chega, nós trabalhamos demais para enriquecer os corruptos. É um momento inédito no Brasil para dizer que existe justiça. O ato, chamado de Carna Lula, foi organizado pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e teve até chopp vendido sem imposto. A 1 quilômetro dali, os 3 advogados de Lula falaram por 1h30 para a imprensa, poucos minutos depois do fim do julgamento em segunda instância, que manteve a condenação e ampliou a pena do ex-presidente. Cristiano Zanin bateu na tecla de que não há provas de que o triplex seja de Lula. Houve hoje uma série de afirmações que, na verdade, estão no campo da hipótese, da cogitação, mas não houve qualquer demonstração de elementos concretos, insisto, que pudessem configurar a prática de um crime. Geoffrey Robertson, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, contratado pela defesa, também participou da entrevista coletiva. Ele acompanhou todo o julgamento no TRF4 e criticou o juiz Sérgio Moro. Geoffrey disse que vai levar o caso à Organização das Nações Unidas. Os advogados de Lula vão aguardar a publicação da sentença para avaliar de que forma vão tentar impugnar o resultado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sobre a possibilidade do ex-presidente ficar de fora da corrida presidencial, os defensores alegaram que a decisão desta quarta-feira não impede a candidatura. Se o ex-presidente Lula decidir se candidatar, a decisão proferida hoje não representa qualquer obstáculo para implementar esta decisão. Prisco, nosso comentarista político, começa por você. Sua visão do julgamento. Eu já queria começar pelo prático, mas eu quero. As pessoas estão aguardando por Luiz Carlos Prates. Calma aí, vamos botar o Prates na gaveta por enquanto. É o Prisco. Vamos começar com o Prisco. A manifestação ali do advogado de Lula da Silva, que teve uma boa performance durante o julgamento, mas a situação realmente era muito delicada. E foi o resultado pior dos mundos. Era tudo aquilo que o presidente, o ex-presidente, não desejava, porque foi por unanimidade e os 3 magistrados convergiram na mesma pena e aí é caixão. Por ser unanimidade, o que acontece? A defesa não pode mais entrar com embargos infringentes, que é o que leva um pouquinho mais de tempo e pode protelar, que era o interesse da defesa e do próprio ex-presidente que deseja ou desejava ser candidato à presidência. Agora é só embargo de declaração, que é no máximo de 2 meses. E não é para tentar mudar a decisão, é apenas para esclarecer detalhes da pena e da sentença. Ou seja, é inócuo o embargo de declaração. E a tendência é que o TRF decida isso no curtíssimo prazo. Ainda em janeiro, mas ainda em fevereiro, talvez em março. E com detalhe, a decisão, 12 anos e 1 mês, em regime fechado. E outro detalhe que muita gente não se apercebeu, que a execução da sentença e da pena não é depois de todos os recursos, inclusive nos tribunais federais em Brasília, STJ e Supremo Tribunal Federal, como a Yudiane colocou, que também são tribunais em que o ex-presidente poderá recorrer. Não! Esgotados os recursos, e é só o embargo de declaração no TRF, a pena já é executada.
Ou seja, Lula da Silva pode ser preso ainda em fevereiro ou no máximo em março. Então não teria sequer como ter sua candidatura registrada, porque não estará em liberdade para tanto. Prisco, depois da tua aula eu quero saber de Luiz Carlos Prates. Você usou um termo muito forte. Aparentemente as coisas estão sendo resolvidas pelo judiciário. Sim, acreditas ou não acreditas nesse resultado de ontem? Sim, claro que acredito. Nesse aí eu tenho que acreditar. O cara foi presidente da República por 8 anos. Aconteceu tudo o que aconteceu, eu não sabia de nada. Mas como? Então teria que ser condenado por incompetência, por não saber. Não, o julgamento de ontem foi absolutamente incontestável. Tranquilo, não houve nenhuma discordância de nenhuma parte. Página virada. O senhor Lula, como eu disse aqui, e mandei que gravasse, não vai ser candidato. Aí uns pica-pedra ficaram furibundos comigo. Eu disse há muito tempo. Pronto, agora é certeza, Prates, não vai ser candidato. O processo de ontem era um dos mais tranquilos para Lula da Silva, esse do triplex de poderia ser Guarujá. Mais favorável a ele. Sim, porque ele está sendo processado em outros 8. Então, é uma situação delicadíssima. Foi uma derrota absolutamente acachapante para o PT e para o ex-presidente da República. Foi o pior resultado possível. O PT sentiu o golpe. Foi literalmente nocauteado. Um dos efeitos que eu sinto pelas ruas, olhando os noticiários de todo o país, é que houve muita repercussão a favor do Lula, da população. A manifestação foi pequeníssima. O sofrimento dos esquerdistas, que era uma mancha vermelha muito grande no Brasil, está muito pequeno. Bom, isso pode ser sinal de uma certa maturidade. As pessoas estão começando a entender melhor o processo. E a partir daí tem que ser muito estúpido o cara para se obstinar numa causa errada. Pode ser isso, porque geralmente, ou pelo menos muitos, imaginavam que houvesse uma reação maior. Não, por quê? Uma reação civilizada. Por quê? Porque depois de Getúlio, ou talvez até equiparado a Getúlio, Lula da Silva foi, e ainda é, mas já foi mais, o grande líder popular do país das últimas décadas. Essa que é a grande verdade. Então, havia uma preocupação de que, como o PT e Lula sempre transitaram com muita desenvoltura pelos sindicatos, pelo MST, pelas organizações não governamentais, pelas entidades sociais, pudesse ter uma grande mobilização contra a decisão. E isso o Prates tem razão. O fato de não estar tendo uma grande reação até demonstra que, uma vez consumada a prisão, sim, porque Lula da Silva está muito mais perto da prisão do que de uma eventual candidatura ou mesmo do Palácio do Planalto. Essa que é a realidade. Então, o fato de não ter uma grande repercussão também é bom, porque daí a prisão pode ocorrer sem sobressaltos. Isso que eu queria completar, que é importante. Com certeza, nós vamos continuar falando, mas é importante também a opinião dos nossos telespectadores e internautas. Nós estamos ao vivo pelo Facebook com opiniões distintas. A Isabel Terezinha Coelho coloca que ele foi um grande presidente e aprendeu muito com o Fernando Henrique. Temos também a Viviane Borba sobre o julgamento do Lula. A justiça foi feita e isso é sinal de que temos um país que está tomando jeito. Roubou, tem que pagar. Lembrando que esse foi apenas um dos 8 processos que ele responde. O Fernando Deodato, nada mais justo ao Lula, pois foi condenado, recorreu e levou de bônus mais 2 anos de cadeia. Basta de corrupção em nosso país. O Fernando diz que é de Itapema. A grande dúvida do país, dos especialistas, do povo, de todos nós, é se o Luiz Inácio Lula da Silva é ainda um grande líder no país ou já foi. As pesquisas mostram que ele tem uma intenção de voto, na média delas, em torno de 30%. Só que uma rejeição, 30% a 35%, só que uma rejeição de 60% a 65%. Ou seja, é daquelas figuras, Prates, que são odiadas ou amadas. Só que com 60%, 65% de rejeição, é impossível o cidadão ser eleito presidente da República no segundo turno. Pode até chegar no segundo turno se houver pulverização de candidaturas e de voto entre os vários candidatos. Mas ganhar o segundo turno é absolutamente impossível. Agora, temos que reconhecer, é messiânico, é um líder popular, é carismático, tem empatia e, desde o restabelecimento das eleições presidenciais em 89 para cá, sempre foi a figura central nas disputas Lula, presidenciais. Ele não esteve presente no julgamento, ele participou, ele acompanhou de longe, de São Paulo, no ABC Paulista, junto com militantes. A gente vai ver agora uma notinha sobre isso.
Quando Lula chegou ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, o julgamento já durava 1h30. Lula seguiu direto para o segundo andar, que foi totalmente isolado por tecidos nas janelas para garantir a privacidade. E foi de lá que ele acompanhou as falas da defesa e da acusação. Ainda durante o julgamento, o ex-presidente discursou para cerca de 200 pessoas que estavam no sindicato. Ele se prepare, porque um dia alguém vai votar e alguém vai transformar esse país num motivo de orgulho, de autoestima. Eu só queria dizer para vocês que eu estou extremamente tranquilo. Por volta das 4h da tarde, começaram a sair diversos ônibus com militantes do PT para o centro da capital paulista. O Lula foi aquele presidente de clube que o time perde em casa na final por 3-4-0 e nem acompanha a delegação no jogo de volta na casa do adversário. Se o Lula sentisse cheiro de vitória ontem, ele teria ido a Porto Alegre. Ele estava sensivelmente abatido ali na imagem, né? E não é motivo de alegria, não. Eu acho que a justiça tem que ser feita. E se ele, conforme falaram os desembargadores, foi corrompido e corrompeu e praticou corrupção e que foi o líder da quadrilha, tinha que ser condenado? Claro que tinha que ser condenado. Eu acho Mas não importante... é motivo de comemoração, é motivo de alegria pelo cumprimento da missão do judiciário e pela preservação do processo democrático brasileiro. Mas Por não, outro lado, é um dia triste. Não, não porque ele vai para a prisão e estamos todos alegres. Claro que não. Tem o ex-presidente da República que tinha e ainda desfruta de uma liderança que já foi maior, mas que ainda existe. Eu li há pouco uma frase irônica, engraçada, ou bem-humorada, não sei se é verdadeira, no site UOL. O Lula dizendo que, bom, já que sou culpado e condenado, então pelo menos vou ficar com um apartamento. Não, e tem o Roberto Rocha aqui. Porque ele é acusado desse apartamento. Ele sempre disse, não é meu, não tenho nada a ver. Então, se eu estou pagando alguma coisa por esse apartamento, eu quero ficar com ele. É uma boa piada. É uma piada. Hilde, estamos sendo criticados no Facebook? Eu gostaria de agora, eu fui falar, Tá aqui, Roberto Rocha. É muita gente comentando, acabei me perdendo, mas estamos aqui. Roberto Rocha, essa imprensa golpista não conseguem mais enganar. Para você, só digam, olhem as pesquisas, seus bocas alugadas e texto Primeiro lugar, que a pesquisa, eu quero que me prove que a pesquisa é verdadeira. Eu costumo dizer e digo isso há anos. Disse aqui, disse em outras emissoras. Eu duvido de pesquisas até quando elas me favorecem. Que conversa mole é essa? Que um pé de chinelo vai ter 35 de opção de votos? Ah, para um pouquinho. Me provem. Ah, para um pouco, gaiato. Jean Santos, parabéns ao juiz Sérgio Moro, que através da Lava Jato fez com que a justiça fosse feita. Qualquer lacaio hoje tem direito à opinião? Vai te olhar no espelho, lacaio. É opinião, muita gente, Achei interessante também que os três desembargadores, especialmente o catarinense, Vitor Laus, destacou o trabalho primoroso, competente, bem articulado do ministro... Família Laus é aliás, muito tradicional, né? do juiz Sérgio Moro na primeira instância. Sim, família Laus, aqui de Santa Catarina, natural de Joaçaba. O que me chama a atenção, a minha preocupação, eu falei isso ontem no jornal, é que o fato de ontem precisa refletir no mês de outubro, aqui, na hora de votar. Pois é. Nós precisamos ter essa conscientização de quem vamos eleger esse ano. O Léo está dando, e o Diane, gancho para os telões que nós temos ali. Vamos lá, Prisco? Vamos neles? Mais uma aula de Cláudio Prisco Paraíso. Não, começando justamente no que o Léo falou, que diz respeito... Vamos ao primeiro telão, Grazi, Vitor? Exatamente. Esquerda pulverizada na disputa presidencial, é o que nós estamos falando aqui. Por quê? Da esquerda para a direita. Ciro Gomes, PDT. Manuela Ávila, PCdoB. Marina Silva, Rede Sustentabilidade. Cristóvão Buarque, PPS. Só tem um aí, só o Cristóvão. Os demais, lata de lixo. Bom, tem esses quatro e ainda tem o PSOL e o PSB, do ex-governador já falecido Eduardo Campos. São 6 partidos de esquerda que, ao natural, estariam com quem? Com Lula da Silva. Só que agora ele está enfraquecido e esses partidos que poderiam coligar com o PT vão estar imaginando, não, espera aí, nós vamos fechar com o Lula e se ele tem a candidatura impugnada, se tem um registro rejeitado no TSE, nós vamos ficar a ver navios, não vamos ter projeto?
Então, a grande verdade é que, mesmo que queira disputar, a dúvida se vai conseguir, Lula da Silva, os outros partidos vão lançar seus candidatos também. E desses aqui, eu diria que o que tem mais perspectiva, indiscutivelmente, é Ciro Gomes. Muito embora eu tenha muita admiração, e concordo com o Prates, na figura de Cristóvão Buarque. Vamos à próxima tela? Os protagonistas do julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Da esquerda para a direita, nós temos aí, para não errar o nome, o João Gebran, paranaense, que foi o relator, depois o Leandro Paulsen, gaúcho, revisor e presidente da 8ª turma do TRF, e finalmente o catarinense Vitor Laus. Olha, manifestação técnica dos três, equilibrada, bem colocada, nada de arroubos ou bravatas políticas. O voto do Gebran muito bem fundamentado. O gaúcho também foi muito duro com o presidente Lula, os três focalizando todo o emaranhado de nomeações para a Petrobras e recursos para bancar partidos aliados, com propina para as empreiteiras. Ora, não teve nenhuma, como eu disse ontem aqui, prova cabal, uma gravação, uma assinatura de Lula, mas o conjunto da obra, o conjunto de indícios, de provas documentais e testemunhais, leia-se delação premiada. Isso tudo mostrou muito claramente que Lula da Silva estava até o gogó e, por isso, da dura e pesada condenação. Mas vamos destacar aqui o nosso catarinense. Nós temos, como conterrâneos, que ter orgulho de Vitor Laus, um jovem de 54 anos que já está no tribunal há 15, como desembargador federal, preciso, cirúrgico, seguro, tranquilo, sereno e, efetivamente, proporcionou ao país um voto de muita qualidade, sem dúvida nenhuma. E, para encerrar, o último telão, os personagens da ficha limpa, Prates. Aí eu vou dar gancho para ti, eu vou falar pouquinho aqui, até porque eu já falei demais. José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça de Dilma Rousseff, inclusive a defendeu no impeachment no Senado. Depois Aloysio Mercadante, que foi senador e ministro da Educação e da Casa Civil, também de Dilma Rousseff. E Lula da Silva. José Eduardo Cardoso, quando deputado federal, em 2010, quando foi aprovada a lei da ficha limpa, ele foi o relator. No Senado, Mercadante, líder do governo Lula, foi quem puxou o voto para aprovar também a ficha limpa. Na Câmara, apenas um voto contrário e o cidadão depois esclareceu que votou errado. No Senado, por unanimidade. Quem sancionou a lei da ficha limpa? Aquele que hoje, por ironia do destino, é ficha suja. O próprio Lula da Silva. E Prates, três petistas. O PT foi o partido que mais se engajou no país pela aprovação da ficha limpa, que é resultado de uma mobilização popular de mais de 3 milhões de pessoas. E Prates, o primeiro grande alvejado pela ficha limpa e que se tornou ficha suja, é justamente o petista Lula da Silva. Mas é aquela história, por isso que eu vivo dizendo o seguinte: você é honesto? Sim, claro, sou honesto. Já foste tentado? Não. Quem não foi tentado, se presume honesto. A honestidade se confirma, se alicerça diante da tentação, da possibilidade. Quando aprovaram a questão da ficha limpa, estavam longe do futuro. Passado algum tempo, chegou o futuro e aí está o resultado. Os que votaram pela ficha limpa, hoje estão com a corda no pescoço pela ficha suja. Nada como um dia depois do outro. Verdade. Bom, a condenação de Lula não poderia ser diferente, ganhou as principais capas dos jornais e a maior parte com foco nas eleições de 2018. O New York Times destacou o duro revés do ex-presidente após a condenação em segunda instância na briga por um terceiro mandato. Segundo o jornal, a decisão é uma vitória para a acusação no caso que está sendo visto como um dos maiores embates entre o judiciário brasileiro e a classe política. O El País trouxe na capa do portal a manchete sobre a condenação de Lula. O jornal espanhol, no entanto, chama a atenção para o fato de que a imagem de Lula em cárcere está um pouco mais próxima. A BBC de Londres, por exemplo, afirmou que Lula perdeu a apelação da condenação por corrupção.
Disse ainda que a decisão pode ter tirado o ex-presidente de uma disputa pela presidência. Na mesma linha, o The Washington Post destacou logo na manchete que a condenação potencialmente acaba com a carreira política de Lula. O jornal italiano Corriere della Sera ressaltou que a condenação do candidato favorito para as próximas eleições presidenciais é considerado um golpe. Já o jornal britânico The Guardian afirmou que a decisão significa que Lula está legalmente inelegível nas eleições de outubro, mas poucos observadores acreditam que o ex-presidente será preso. O El Clarín, da Argentina, disse que o processo pode durar vários meses, já que Lula não será preso até que sua defesa esgote todos os recursos. E a manchete: o pai dos pobres, uma figura mítica da política brasileira, foi declarado culpado. Foi destaque no jornal francês Le Monde. O Prisco já vai falar sobre a repercussão aqui no Estado e no mundo. O assunto Lula ontem dominou as redes sociais, principalmente no Twitter. Mas teve também, Leozinho, repercussão em Santa Catarina, com base nas manifestações de lideranças políticas e empresariais. Vamos acompanhar. A FEComércio entende que a decisão do TRF de ontem de confirmação da pena ao ex-presidente Lula é um passo importante, primeiro na luta pela moralização, pela democratização da política no Brasil, mas também que isso representa que as instituições estão em funcionamento, né? E que o mais importante de tudo é que a agenda política do Brasil, principalmente no ano eleitoral, não é a agenda do TRF, mas sim a agenda do Congresso, né? Então as reformas que já vêm acontecendo e as reformas que ainda estão tramitando são as mais importantes para que a gente possa trabalhar e fazer o Brasil avançar. Infelizmente, não é apenas o Lula que é penalizado, mas também todos os políticos, porque a generalização hoje está trazendo consequências de descrédito. Mas os brasileiros têm que entender e aprender com isso, e que escolham melhor os seus representantes nas próximas eleições. Eu não tenho dúvida, eu já tinha um sentimento que o Lula não tinha chance quando isso viesse a público durante o processo eleitoral. Mas vai sacudir o processo, sim. Nós teremos ainda a judicialização das eleições, infelizmente, porque haverão recursos no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Isso tudo vai deixar uma grande interrogação nas eleições. Vai interferir pelo aspecto negativo, infelizmente. Yudiane, olha, tem uma situação que está vindo de Brasília que é tenebrosa e que, se consumada, poderemos qualificar de vergonhosa. Pois muito bem, não faz muito tempo o Supremo decidiu o seguinte: decisão colegiada em segunda instância com condenação, depois de vencido todos os recursos, o cidadão é preso. Isso foi aprovado no Supremo por 6-5. Ano passado, Gilmar Mendes, o fanfarrão, ministro do STF, disse que já queria mudar de voto. Se arrependeu. Se mudar, já vira 6-5 contra, ou seja, condenado em segunda instância, como foi o caso de Lula, não vai preso. Ontem, Marco Aurélio Mello, outro ministro de conduta questionável do Supremo Tribunal Federal, está defendendo votação para não permitir a prisão de Lula, para inverter esse placar de 6-5. Ou seja, não precisa mais prender depois de condenação na segunda instância. Se a ministra Carmen Lúcia colocar isso em votação, isso vai ser uma vergonha de repercussão internacional. Por que não colocaram em votação no ano passado, então? Por que colocar agora, depois do julgamento de Lula? Isso seria realmente a desmoralização do Brasil e do Judiciário. Senhor Luiz Carlos Prates. Prates, no Brasil toda regra tem a sua exceção? É o Judiciário com aquela orientação da biruta de aeroporto. De acordo com o vento, vamos para lá ou para cá. Não. Se isso acontecer, o povo tem que ir para a rua. O povo. Muito bem, a gente vai às ruas agora, porque hoje pela manhã nós ouvimos os catarinenses. Foi mais que justo. A gente já sabe desde o começo que a maior serpente era o Lula. Então nós estamos todos felizes. Esperamos que daqui para diante não apareça mais nenhum Lula no Brasil, né? Eu sou da opinião que ele já deveria estar preso. Porque, na minha opinião, ele destruiu o Brasil. É a minha opinião, tá? Então eu acho que tem como melhorar. Eu acho que condenar uma pessoa sem provas contundentes abre precedente para que outros cidadãos também sejam condenados sem muitas provas. Eu acho que a eleição sem o Lula é fraude e isso é a cereja do bolo no golpe que a gente está sofrendo.
Bom, eu acho que o país está sendo passado a limpo e isso é bom, lidar aos homens públicos que agora, daqui em diante, tudo que ocorrer nesse país, todo mundo está olhando. A minha opinião formada a respeito disso é quando os fatos realmente se concretizarem. Como assim? Eu respondo a você. Quando realmente ele estiver atrás das grades. Aí sim a gente ia ver nesse país que as justiças são feitas, sejam para qualquer um. Eu espero que seja feita justiça nesse Brasil e todos os corruptos sejam presos efetivamente. Mas se realmente ele é culpado, que seja preso. Agora, como os outros também. Não só ele, mas tem muita gente corrupta nesse país aí que também precisa da mesma penalidade e ser preso também. Porque parece que algumas pessoas se satisfizeram com o fato de o Lula ter sido condenado e esquecem que há ainda muito pela frente, né? Ainda muitos outros políticos e pessoas envolvidas em escândalos e corrupção que também precisam ser penalizadas de alguma forma. Então eu acho que não pode parar por aí. Eu acho que se as pessoas estão comemorando essa condenação do Lula, muito mais do que isso a gente precisa avançar, né? Bom, nossas considerações finais. Agora, só para encerrar, Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Sérgio Moro já prolatou 77 condenações. O Tribunal Regional Federal, TRF, confirmou 72 das 77. Léo Coelho e Luiz Carlos Prates. Sabe quantas condenações que o Supremo Tribunal Federal já proporcionou? Nenhuma. E o que não falta lá são inquéritos e processos rolando e o Supremo Tribunal Federal não julgou e não condenou ninguém até agora na Operação Lava Jato. Prates, para finalizar. É isso que o Prisco está dizendo. Como é que podemos deitar e dormir tranquilos ou esperar que uma eleição nos resolva? Ou o povo vai para a rua e faz a revolução cultural, vírgula, por enquanto a cultural. Por enquanto. Me ocorreu falar isso porque a população, Yudiane, está cobrando os outros. Por que só o Lula? Aliás, só que os outros têm foro privilegiado e só podem ser julgados e eventualmente condenados no Supremo Tribunal Federal, que continua de braços cruzados. Para encerrar aí, de telespectadores, gostei muito da democratização do SBT proporcionada por nós e pelos telespectadores. Agora foram várias participações e como a audiência no Facebook subiu, desceu quando a gente colocou os políticos e quando a gente colocou o povo para falar, subiu. Parabéns a você de casa pela sua participação e pela sua opinião. Subiu é redundância. Aqui é a grande audiência do meio-dia e estamos conversados. E a gente ouve todos. Tem um telespectador aqui que falou, posso te provocar, não? Dr. Ray para presidente do Brasil. Olha, velho, do jeito que vai, do jeito que eu vejo o Dr. Ray no Shoptime, ele de joelho ali, ouvindo as gurias assim na barriguinha, beleza. Aqui ele faz milagre, realmente.